questão que envolve a liga metálica, ela pode aparecer pra gente. Se a gente está falando de liga metálica, eu estou fazendo aí uma análise de metais. Então eu preciso saber, por exemplo, qual método de separação eu posso utilizar para separar esses dois metais. Caso eu tenha na liga dois metais, eu só quero ter um, ou caso eu tenha três, eu quero separar os três. Então eu tenho que estudar método de separação para os metais, né, para uma liga metálica. Eu posso analisar se esse metal, estudo de densidade, se esse metal para um sistema ao qual eu esteja analisando, se ele está dentro da densidade que eu quero. Então eu tenho que fazer estudo de separação. Quais são os metais que eu posso usar? Por exemplo, dos metais que ele está usando numa liga, em que família ele se encontra, qual é o período, qual é a distribuição eletrônica desse metal, camada de valência, qual é a densidade. Então eu posso ter esse apanhado aí na questão. Nessa questão ele fala o seguinte: certas ligas estanho e chumbo com composição específica formam um eutético simples, o que significa que uma liga com essas características se comporta como uma substância pura, com um ponto de fusão definido, no caso 183 graus Celsius. Essa é uma temperatura inferior mesmo ao ponto de fusão de materiais que compõem essa liga. O estanho se funde a 232 graus Celsius e o chumbo puro a 320. O que justifica a sua ampla utilização na soldagem de componentes eletrônicos, em que o excesso de aquecimento deve ser sempre evitado. De acordo com as normas internacionais, os valores mínimos e máximos da densidade dessas ligas são de 8,74 gramas por mililitro e 8,82 gramas por mililitro, respectivamente. A densidade do estanho e do chumbo são de 7,3 gramas por mililitro e 11,3 gramas por mililitro, respectivamente. Um lote contendo 5 amostras de solda, estanho e chumbo foi analisado por um técnico por meio de determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados são mostrados no quadro a seguir. E a gente tem um quadro, 5 amostras, valor da porcentagem do estanho, valor da porcentagem do chumbo. Com base no texto e na análise realizada pelo técnico, as amostras que atendem às normas internacionais são: então eu tenho 5 amostras, eu preciso descobrir qual é a densidade de cada uma delas para saber se ela está dentro do permitido ou não pela norma. Como é que a gente vai fazer isso? Para calcular a densidade dessa liga, com esses dois componentes, a gente faz o seguinte: a densidade vai ser igual ao somatório da densidade de um metal vezes a sua porcentagem, mais a densidade do outro metal vezes a sua porcentagem. E aí eu tenho a densidade da liga. Ele fala no texto que a densidade do estanho é de 7,3 gramas por mililitro e que a do chumbo é de 11,3 gramas por mililitro. Então eu vou pegar cada uma das suas porcentagens da sua amostra. Na amostra 1 eu tenho 7,3 o estanho vezes sua porcentagem, que é 0,6, 60%, mais 11,3 do chumbo vezes 0,40. Tem a primeira densidade, 8,90 gramas por mililitro. A segunda, 7,3 de estanho vezes 0,62, mais 11,3 vezes 0,38, 11,8,82. Na terceira, 7,3 vezes 0,65, mais 11,3 vezes 0,35, 8,70. Na quarta, 7,3 vezes 0,63, mais 11,3 vezes 0,37, 8,78. E na última, 7,3 vezes 0,59, mais 11,3 vezes 0,41, 8,94. O parâmetro fala pra gente na questão que os valores são de 8,74 e 8,82 gramas por milímetro. O que eu tenho aqui? Somente duas dentro desse parâmetro, que vai ser a 2 e a 4. Dessa forma, 2 e 4, gabarito, letra C.